Fala, seres humanos e seres humanas, ouvintes do Rock Dia a Dia Cast. Eu sou o Nicolas, apresentador desse podcast no canal do YouTube do Rock Dia a Dia. E hoje eu voltei com o quadro Rock Dia a Dia Conta História, só que agora eu vou fazer um anúncio sobre esse quadro. Não é que esse quadro vai acabar, a questão é que esse quadro focava em contar a história de uma música em 5 minutos, né? Resumir, né? Eu vou tirar esse negócio dos 5 minutos e vou colocar um tempo que for necessário para dar as minhas considerações sobre a música e tal. Então esse quadro não vai ter mais os 5 minutos, as músicas vão poder passar de 5 minutos as histórias de algumas músicas, então a partir de hoje. E vamos lá. Hoje eu escolhi a música Tédio do Biquíni Cavadão para falar, que foi um sucesso da banda, foi o primeiro grande sucesso deles, né? E já vamos começar falando um pouquinho já. O Biquíni Cavadão é uma banda natural do Rio de Janeiro, né? Formada na formação original com o Sheik no contrabaixo, Miguel nos teclados, Álvaro Birito na bateria, Coelho nas guitarras e Bruno Gouveia nos vocais. Porém, o Biquíni Cavadão já havia lançado o compacto do Tédio e não tinha o Coelho, só que eu já vou contar um pouco mais sobre essa história no caso. Essa foi a primeira música que o Biquíni fez, por sinal. Depois veio algumas como Mundo da Lua e Timidez, mas a primeira música, quando você pensa em Biquíni Cavadão, a primeira música assim que eles criaram foi o Tédio. E é legal que até hoje o Biquíni, a primeira música que abre o show do Biquíni Cavadão é Tédio, porque acho que eles devem fazer uma homenagem. Por ser a primeira música que os caras fizeram para abrir o show dos caras, né? E por muito tempo foi a mais famosa deles, com mais visualizações no YouTube. Mas por tempo pra cá foi passada por Vento Ventania, mas está no segundo lugar ali das músicas mais ouvidas do Biquíni Cavadão. E ao lado de outras grandes canções também, como Janaína, No Mundo da Lua, Timidez, Impossível, Múmias, entre outras. Os ensaios aconteciam na... Só para deixar claro que eu estou usando o livro do Bruno Gouveia aqui como informações bibliográficas, né? As informações eu tirei do livro dele, que por sinal, sobre os ensaios na casa do Álvaro Birita e do Miguel. E eles ensaiavam, aí veio a ideia de Tédio, que Tédio, para o pessoal daquela época, né? Essa música foi feita, teve o seu lançamento em 85, o compacto, e entrou no disco seguinte, que foi o primeiro disco do Biquíni Cavadão, em 86, da Cidade Sem Torrente. Mas já havia sido lançado em 85 no compacto, que leva o nome Tédio, junto com a música No Mundo da Lua. E retrata o tédio dos adolescentes e outras pessoas que viviam nos anos 80, que fala sobre ele querer que o tempo passe, né? Sentado no meu quarto, o tempo voa, né? Pra acabar com o tédio, você tem que passar o tempo mais rápido, né? E o pessoal fala que até que essa música, se fosse criada hoje, chamaria depressão também. Alguns comentários no YouTube são bem inteligentes, por sinal. E, primeiramente, essa música foi feita quando tinha 4 integrantes do Biquíni Cavadão. Quando tinha o Miguel, o Bruno, o Sheik e o Álvaro Birita. Então, e era uma banda que não tinha guitarra naquela altura, né? Tinha um baixo, uma bateria, um teclado e um vocal, mas não tinha nenhuma guitarra, que é um instrumento fundamental para uma banda de rock ter uma guitarra. Então, faltava um guitarrista. O Coelho, ele tinha uma banda de metal, então ele era bem do metal, gostava do que? De Metallica, Megadeth, essas coisas. E o Bruno mostrou 2 músicas pra ele. A música Tédio, que eu estou comentando, e a música No Mundo da Lua. O Coelho amou o Tédio, amou o Tédio, mas No Mundo da Lua ele não gostou dessa música quanto Tédio. E as guitarras que ele usou como... E o Biquíni Cavadão no show, as guitarras eram no Herbert Viana. O Herbert Viana dos Paralamas, esse mesmo. As guitarras de Tédio são dele. Certo que no clipe da música é o Coelho que toca, mas quem compôs aquilo lá foi o Herbert Viana dos Paralamas do Sucesso, que foi o pai do Biquíni Cavadão, eu diria assim, por causa que o nome Biquíni Cavadão vem do Herbert Viana, né? Que ele sugeriu esse nome
meio que forçando o Bruno, né, a usar esse nome, porque senão ele ia criar uma banda paralela aos Paralamas com o nome Biquíni Cavadão, ia sair fazendo show pelo Brasil afora. Ele sugeriu o nome de Hipopótamos de Kart e Biquíni Cavadão. E Bruno acabou escolhendo o nome Biquíni Cavadão, que fica até hoje. E então foi uma escolha muito boa. O Herbert Viana, pai de muitas bandas, o percussor, né? Ele teve um lance também com o Dado Villa-Lobos, né? Que sugeriu o nome Dado e o Reino Animal, persuadindo o Dado, né? Eu falei num podcast sobre com o Juliatório, por sinal, um cara que eu sou muito fã, do que ele manipulava, mas eu usei a palavra errada e me equivoquei. Ele persuadia esse pessoal a usar as coisas dele, usar as coisas que ele sugeria, e daí veio o nome Biquíni Cavadão. E o Herbert Viana fez as guitarras de Tédio, mas quando você vai assistir o clipe dessa música, é o Carlos Coelho tocando as guitarras, mas quem criou aquela linha de guitarra, aqueles riffs, são o Herbert Viana. E Tédio foi na Rádio Fluminense, começou a tocar, e lá no Rio de Janeiro ficou como uma música muito top das paradas em 85, aí com o lançamento de um disco ainda mais, e o Biquíni começou a estourar pro Brasil inteiro, fez a Era da Incerteza, o segundo vinil deles, fez muita coisa depois. E essa música tem uma curiosidade legal, que o Bruno foi ver lá e os direitos autorais da música Tédio com um T bem grande pra você da Legião Urbana tinham ido pro Biquíni Cavadão, isso mesmo. O pessoal confundiu a música Tédio do Biquíni com a música Tédio com um T bem grande pra você da Legião Urbana. E inclusive o Bruno trabalhou com o Renato Russo no primeiro disco do Biquíni Cavadão, né? O Renato foi uma aparição em Múmias. E ele já tinha então esse conhecimento com o Renato, tinha amizade com ele. E acabou que ele ligou para o Renato Russo e avisou a situação, o que aconteceu. Ligou também para os direitos autorais lá, a pessoa que cuida, e falou que foi um engano, que essa música era da Legião Urbana, deles eram só Tédio, e não Tédio com Tem Bem Grande para você. E deu tudo certo e o acordo ali foi resolvido. E os direitos autorais da sua canção foram para a Legião Urbana. E o Biquíni continuou com o seu tédio normal, né? E o clipe de Tédio foi gravado num armazém, mais ou menos. E coincidentemente tinha pichado as letras B e C na parede do prédio, do armazém abandonado, né? E justamente as iniciais da banda Biquíni Cavadão. Então essa foi o episódio do Rock Dia a Dia Conta a História. Agora os episódios de Conta a História vão poder ter mais de 5 minutos, que eu achei que foi cagada eu ter feito isso, né? Colocar apenas 5 minutos para contar uma história resumida e faltar muitas informações. Então esse foi o episódio sobre Ted do Biquíni Cavadão. Se quiserem mais músicas do Biquíni Cavadão para contar a história e outras bandas, deixem nos comentários, divulguem o canal e adquiram, quem quiser, quem puder, a autobiografia do Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão na descrição desse vídeo. E assistam uma entrevista que eu fiz com ele, só 16 minutinhos, entrevista por áudio, um sonho realizado. E fique com Deus.